Nesse vídeo aqui eu vou trazer umas atualizações para vocês e também fazer uma análise o que o Renato mudou nesse time nessas 4 partidas até aqui sob o seu comando, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos. Vamos trazer algumas informações do dia de hoje. Os próximos 3 jogos do Fluminense. O Fluminense pega o Vitória no domingo, depois tem uma sequência muito boa aqui no Rio de Janeiro. Depois dessa viagem a São Paulo contra o Corinthians, o Fluminense joga no Maracanã contra o Vitória, depois joga contra o Botafogo no Engenhão, que é o salão de festa, né? A gente está habituado a jogar lá. E o Sport, no Sport também no Maracanã. Seria interessante uma vitória contra o Vitória, uma vitória no clássico contra o Botafogo, aproveitando a má fase do Botafogo, no estádio que não seria tão hostil assim, vai ter um público reduzido. E o contra o Sport no Maracanã novamente. Então, uma sequência aí de 3 jogos para o Fluminense, quem sabe chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Uma boa notícia, o lateral esquerdo, Gabriel Fuentes. O Reni deve estar se perguntando assim, porra, logo agora o cara tá voltando, agora que eu melhorei. O lateral esquerdo, Gabriel Fuentes, está próximo de retornar ao time do Fluminense. O colombiano iniciou a transição do departamento médico para o campo e nos próximos dias deve ser liberado para treinar com o restante do elenco após lesão na coxa na final do Carioca. Tá, faz tempo que o Fuentes não joga, né? Então, porra, se o René continuar jogando bem, com o retorno do Fuentes, são 2 laterais de qualidade no Fluminense. Saiu a tabela da próxima fase da Copa do Brasil. Aparecidense versus Fluminense pela Copa do Brasil será no Serra Dourada, em Goiânia, dia 21 de maio, às 19h30. Então, confirmando. Jogo de ida, Fluminense e Aparecidense. Vai ser no dia 29 de abril, numa terça-feira, às 21h30, no Maracanã. Jogo da volta, no Serra Dourada, às 19h30. Aparecidense versus Fluminense, no dia 21 de maio. Ok? E o Fluminense demitiu 2 técnicos, né? O Renato e esse grupo de jogadores deixaram 2 técnicos aí desempregados, né? O Fluminense venceu o Santos, o Pedro Caixinha foi demitido, depois o Fluminense venceu o Corinthians e o Ramon Dias também perdeu o seu emprego. E vai o Renato derrubando o emprego dos colegas dele de profissão. Então, o que mudou nesse Fluminense com a chegada do Renato, na minha opinião? O Fluminense é um time mais ofensivo. São 4 jogos e 10 gols. O Fluminense cria mais chances, o Fluminense fica mais próximo do gol, a bola chega com mais facilidade nos atacantes, os números são bem objetivos. 4 partidas, 10 gols, 5 gols contra o São José, pela Sul-Americana, e vai somando a qualidade ofensiva desse elenco. É com Serna, é com Canóbio, é com Keno, com Cano ou com Everaldo, dependente da peça que é utilizada no ataque, o Fluminense está muito ofensivo. Isso é nítido. O time melhorou ofensivamente com a entrada do Renato Gaúcho. Na época do Mano Menezes, o Fluminense, a gente tinha uma reclamação que essa bola não chegava no ataque. Tanto que o Cano tinha que buscar essa bola aqui no meio de campo. E o Fluminense não criava chances, não criava oportunidades. Coisa completamente diferente agora com o Renato Gaúcho. Chance é que não falta para os atacantes do Fluminense. Lá na cozinha também. O Fluminense é um time mais seguro na defesa. Em 4 jogos, sofreu apenas um gol. Fábio deixou de ser o grande destaque do setor defensivo. Os seus defensores na dupla de zaga, quando não é o Thiago Silva, que agora está machucado, é o Freitas e o Inácio. Então, o Thiago Santos também, quando joga ali no setor defensivo, está trazendo uma confiança. Quando é o Bernal ali na entrada da área para proteger essa dupla de zaga, quando não é o Martinelli, quando não é o Nonato, quando não é o Hércules. O Fluminense conseguiu compactar esse time e trazer uma
segurança para o setor defensivo. E ele ser ofensivo distancia essa bola lá da cozinha. Quanto mais o Fluminense fica com a posse de bola, que também é outra coisa muito positiva desse trabalho do Renato Gaúcho, é manter a posse de bola, ter o controle de jogo, atacar o adversário. Amigo, você é menos atacado, você sofre menos lá no setor defensivo. Então, ataque e defesa, show de bola. Rodagem do elenco. Rodagem do elenco. O Renato deixou isso bem claro nas suas coletivas, que ele está mexendo no time. Por exemplo, no jogo contra o São José pela Sul-Americana, ele mudou o time todo. Só tinha o Fábio e o Ganso de titulares. Por exemplo, nesse último jogo, ele poupou o Ganso, poupou também o Hércules, que teve um desconforto. Ele, quando é necessário, ele poupa o jogador que estiver cansado. E quando é necessário colocar o time todo reserva, certamente o Renato fará isso. Ele fazia isso no Grêmio, principalmente no Campeonato Brasileiro. Quando ele vê que o jogo tem como administrar, ele vai colocar o time reserva para jogar. Disso não tenha dúvida. Ele fez isso várias vezes lá no Grêmio. Ele roda mesmo o elenco. Chance aos garotos. A gente vê na lista de relacionados o Léo Jance, a gente vê o Wallace Davi, também o zagueiro Davi. Tenho certeza que se o Riquelme e o Isaac estivessem em condições, teriam ganho chances, oportunidade. Os jogadores também que vieram, como o Lescano, o Lavega, já colocou em campo para jogar. Ele dá chance não só aos estrangeiros, que são jovens, principalmente aos moleques da base. A gente vê nos treinamentos dos profissionais muitos garotos vindo do sub-20 ou do sub-23, que não existe mais, mas que estouraram a idade, tendo a oportunidade de treinar com os profissionais e ganhando chances nas partidas. Muito legal isso. A gente percebe também com a chegada do Renato um time mais alegre nos treinos, nos jogos também. Um time sorridente, um time feliz, uma união no grupo. A gente vê nos vídeos da Flu TV brincadeiras, corrida. Um time mais solto, mais alegre jogando futebol. Isso também é um trabalho do novo treinador. Todos os times do Renato são assim. Os jogadores são felizes, jogam por ele, gostam do trabalho e os trabalhos são mais leves. Respeito ao torcedor. Depois que o Renato voltou, nessa chegada do Renato, a torcida, os jogadores do Fluminense sempre vão, após o término da partida, foi isso também lá em Itaquera, vão até o torcedor e aplaude e agradece a presença do torcedor. Isso é respeito ao torcedor. O torcedor gosta disso. E o jogador tem que mostrar esse respeito para a galera que foi no jogo. E é muito legal os jogadores do Fluminense voltarem a cumprimentar a torcida na arquibancada. Respeito com o torcedor, um time mais compactado e transições rápidas. Aí vai lá naquele assunto lá do mais à frente, que é uma defesa mais protegida e um ataque mais efetivo. Quando você é compactado, você defende com linhas mais próximas. Então isso dificulta o adversário. Quando você ataca com mais gente lá na frente, mais compactado, também com uma transição rápida, você tem mais chance de chegar até a linha do gol. Compactação é a palavra bem na moda para os times de hoje em dia que querem resultados, que querem conseguir títulos, que querem vencer partidas. Tem que ser um time compactado e com transição rápida. E a gente começa a ver isso no Fluminense com o trabalho do Renato. Jogadores que estão sendo contestados, que estavam sendo contestados antes da chegada dele e que agora estão jogando bem, por causa desse ambiente da confiança que o Renato traz a esses jogadores. Isso, cara, eleva a moral do elenco como um todo. Samuel Xavier, que era muito, estava mal desde a época do Fernando Diniz, na época com o Mano Menezes também, só vivia de cara amarrada, não se via alegria no Samuel Xavier. Hoje você vê ele jogando muita bola na lateral direita, todo mundo queria o Guga como titular, agora está todo mundo gostando do Samuel, até capitão o Samuel virou, com a chegada do Renato. Então, jogadores que eram contestados agora estão jogando bola. Outro, René, olha a partidaça que ele fez no jogo contra o Corinthians. Thiago Santos, também quando entrou, também é um jogador contestado, quando entrou com o Renato, mostrou muita qualidade.
Legal isso, cara. Legal ver esses jogadores que. Freitas, pô. Freitas, a torcida do Fluminense não quer ver pintado nem de ouro. Pô, por que contrataram esse cara lá do Peru, pô? É argentino ele. Porra, tomou conta da zaga. É confiança. É trabalho do treinador. Renato é esse tipo de treinador. Que leva confiança para aqueles jogadores que são contestados. O gol cagado voltou. Gol cagado voltou. Mano. O chute do Samuel Xavier que desviou no jogador do Santos, entrou na gaveta. É o retorno do gol cagado. E o trabalho tem que andar do lado da sorte. Às vezes você trabalha, faz tudo direitinho e você é azarado. As coisas não acontecem. Mas se a sorte andar ao lado do trabalho, o penta vem. Posse de bola. Agora o Fluminense é um time que gosta de jogar, gosta de ter a posse de bola, 60%, 59%, 55% posse de bola, até 70% no jogo contra o São José. Então é bom a gente ver o Fluminense como era em 2023, gostando de ditar o ritmo do jogo. E para fechar com essa chegada do Renato, esses 4 trabalhos dele, 100%, 4 vitórias, boas alterações também são muito importantes. Essas mexidas no segundo tempo não são aleatórias, não são para. Ele até demora um pouquinho, né? Ele começa a mexer efetivamente no time a partir dos 30 minutos. Mas todas as vezes ele mexe, o time melhora. A gente observa isso. No jogo contra o Corinthians foi isso. Ele colocou o Nonato no lugar do Lima, o time melhorou. Colocou mais um volante, o time melhorou. E assim, a alteração é para isso. Não precisa nem fazer as 5. Desde que você faça as alterações para melhorar o time. Não para atrapalhar, não para diminuir, para piorar o que estava acontecendo. Se no primeiro tempo não estava legal, no segundo tempo ele mexeu no time, o time melhorou. Isso é fruto do trabalho dele e de conhecimento do elenco. Quanto mais ele conhecer o elenco, vai ser melhor para ele fazer as alterações, mudar o time, mexer na formação tática, escolher os melhores jogadores para escalar, tudo. Isso ele vai ganhar com o tempo. Agora, contra o Vitória, depois contra o Botafogo, depois contra o Sport, o time só vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. E se Deus quiser, dar tudo certo lá no final. Deixa o like, seus comentários, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Flui!